Imagine uma arma tão mortal que nenhuma forja humana poderia criá-la. Uma lâmina curva, afiada como navalha, moldada pela própria evolução durante milhões de anos. Um golpe certeiro e a presa não tinha chance. Mas este não é o início de uma história comum sobre predadores. É a história de um assassino do passado, tão preciso quanto cruel, cujo legado ainda ecoa nas garras das aves que voam sobre nós hoje. Prepare-se. Você está prestes a descobrir o segredo mais sombrio dos raptores. Milhões de anos de evolução criaram uma arma tão perversa e perfeita que ela se tornou a assinatura de um dos predadores mais temidos de todos os tempos. Estou falando de uma lâmina curva, afiada como uma navalha, posicionada no segundo dedo de um animal que se tornou o pesadelo de muitos. Diferente de armas de força bruta, como o Tagomizer do Estegossauro, que esmagava e perfurava com puro poder, a garra dos raptores era uma arma de precisão. Ela foi feita para fatiar, perfurar, rasgar e, acima de tudo, causar ferimentos fatais, com rapidez e controle. Ela conseguia perfurar carne macia, rasgar couro grosso e fazer tudo isso com uma velocidade assustadora. Mas a história não para por aí. Embora a sua principal função fosse matar e caçar, os paleontólogos acreditam que essa garra tinha outros papéis. Para os raptores menores, ela pode ter servido para escalar árvores e escapar do perigo, ou até mesmo para perseguir presas. Nas alturas, um comportamento muito parecido com o de felinos e ursos modernos. Outros sugerem que a garra poderia ajudar a dar mais aderência em terrenos irregulares, tornando esses dinossauros ainda mais versáteis do que se pensava. Mas a sua função principal era, sem sombra de dúvidas, a de uma arma mortal. E nenhum fóssil captura a letalidade dessa garra melhor do que uma descoberta alucinante: os dinossauros em combate. Encontrado no deserto de Gobi, na Mongólia, e datado de 75 milhões de anos atrás, este fóssil é um espetáculo brutal. Nele, vemos um Velociraptor e um Protoceratops em seus momentos finais, uma luta ancestral congelada na pedra. Nessa imagem, fossilizada, parece que o ousado Velociraptor iniciou o ataque. Sua mão esquerda agarrava o crânio do Protoceratops, enquanto sua garra mortal em foice estava posicionada perto do pescoço e do abdômen, duas áreas repletas de órgãos vitais. Uma péssima notícia para o herbívoro. No entanto, o Velociraptor também não estava em uma situação ideal. O herbívoro revidou, travando seu poderoso bico no braço do predador. Cientistas acreditam que ele pode ter até mesmo esmagado o Velociraptor contra o chão, prendendo-o com seu próprio peso, em um contra-ataque desesperado que virou o jogo. Como eles morreram ainda é um mistério. Inicialmente, cientistas pensavam que ambos foram enterrados vivos por uma duna de areia que desabou durante a briga. Mas uma inspeção mais detalhada do esqueleto do Protoceratops revelou ferimentos ainda mais brutais. Um ombro quebrado e um membro arrancado. Isso sugere que os dinossauros podem ter se ferido fatalmente um ao outro, antes de carniceiros parcialmente perturbarem seus corpos, e a areia os enterrar para sempre. Independentemente de como eles morreram, este fóssil é a prova mais clara que temos de que a infame garra não era apenas para exibição. Era uma ferramenta de abate especializada, uma que os raptores não hesitavam em usar em combate. Mas, por que o Velociraptor e seus parentes evoluíram uma arma tão cruel e única? A vida como predador no Cretáceo Superior não era fácil. Caçar não era apenas difícil, era perigoso. As presas eram frequentemente maiores, mais fortes e, às vezes, até mesmo blindadas. Os predadores não competiam apenas com suas presas. Eles competiam entre si. Para os raptores, que eram construídos de forma leve e magra, a força bruta não era uma opção. Então eles se adaptaram. Em vez de ir de frente com os gigantes, eles criaram um nicho diferente, focado em velocidade, agilidade e precisão. A garra em foice não foi apenas projetada para desferir o golpe fatal, era uma ferramenta multifuncional. Paleontólogos acreditam que os raptores tinham uma estratégia de caça semelhante à das aves de rapina modernas, como falcões ou águias. Eles agarravam e prendiam a presa com os pés, imobilizando-a para que suas mãos e dentes pudessem terminar o trabalho. Em alguns casos, eles podem ter começado a se alimentar enquanto a presa ainda estava viva. Brutal, mas eficaz. O que tornava essa garra ainda pior para suas vítimas era o fato de ela também ajudar o Velociraptor a escalar árvores e penhascos, dando-lhe uma vantagem que a maioria dos outros predadores não tinha:
tornando a vida ainda mais difícil para alguns animais que pensavam estar seguros. E é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Falamos muito sobre o Velociraptor, mas ele não foi o único raptor com uma garra gigante. Outros membros de sua família evoluíram suas próprias versões, algumas maiores, outras mais mortais, e cada uma adaptada de forma única para dominar seus próprios ambientes pré-históricos. O Velociraptor era perigoso, sim, mas tinha apenas o tamanho de um peru. Alguns raptores maiores levaram o potencial mortal dessa garra a um nível totalmente novo. Vamos começar com o maior e potencialmente mais mortal raptor já descoberto, um predador cuja garra maciça era o material de pesadelos. O Utahraptor. Descoberto na formação Cedar Mountain, em Utah, ele viveu cerca de 126 milhões de anos atrás, muito antes de seu famoso primo mongol. Mas o que mais destaca o Utahraptor é o tamanho aterrorizante de sua garra em foice. Enquanto a garra do Velociraptor média cerca de 6,5 cm, mais ou menos o tamanho de um dedo humano, a do Utahraptor atingia de 23 a 25 cm de comprimento. Ele era maior e mais forte em quase todos os sentidos que o Velociraptor, com quase 1,8 metros de altura na altura do quadril e se estendendo por até 6 metros de comprimento. O Utahraptor não era apenas o maior raptor, mas também foi construído para um tipo diferente de luta. Onde o Velociraptor era esguio e ágil, o Utahraptor era robusto e musculoso, projetado para abater presas sérias. Com sua garra massiva, ele provavelmente não perdia tempo lutando, como seus primos menores. Em vez disso, ele pode ter ido direto para o abate, desferindo chutes poderosos e cortes profundos para acabar com a luta rapidamente. Estamos falando de um predador que poderia enfrentar ornitópodes, herbívoros que pesavam várias vezes mais do que ele, e vencer. Curiosamente, apesar de seu tamanho enorme, o Utahraptor manteve uma certa agilidade graças à sua anatomia especializada. Suas pernas fortes e sua cauda reforçada e flexível lhe permitiam equilibrar-se durante o combate dinâmico. Alguns paleontólogos até acreditam que o Utahraptor pode ter caçado em bandos. Isso significa que, se um não fosse assustador o suficiente, você poderia estar enfrentando vários. E se isso fosse verdade, para qualquer herbívoro no menu, as chances de sobrevivência eram praticamente zero. Sua garra era o auge da evolução dos raptores. A combinação final de tamanho, força e letalidade. O Utahraptor estava no topo. Mas mesmo ele não foi o único a ultrapassar os limites de como esses predadores caçavam. Outro raptor, um pouco menor, mas tão lendário quanto, levou as coisas em uma direção diferente. E é este dinossauro que deu aos paleontólogos algumas das percepções mais importantes sobre como essas garras funcionavam e como essas criaturas realmente viviam. Seu nome era Deinonychus. O Deinonycho pode não ter sido tão colossal quanto o Utahraptor, nem tão famoso quanto o Velociraptor, mas é indiscutivelmente o raptor mais importante já descoberto. Quando os paleontólogos revelaram esse predador, na década de 1960, ele transformou nossa compreensão dos dinossauros para sempre. Ele viveu cerca de 110 milhões de anos atrás na América do Norte e tinha mais ou menos o tamanho de um lobo grande. Sua icônica garra em foice media cerca de 13 cm, menor que a lâmina monstruosa do Utahraptor, mas visivelmente maior que a do Velociraptor. O que tornou o Deinonycho inovador, no entanto, não foi apenas sua garra. Foi como ele reformulou a forma como os cientistas entendiam o comportamento dos dinossauros. Antes de sua descoberta, os dinossauros eram frequentemente retratados como répteis lentos e desajeitados. O Deinonycho desafiou completamente essa visão ultrapassada. Sua anatomia gritava agilidade, velocidade e inteligência. Ossos leves, pernas traseiras poderosas e braços longos sugeriam um estilo de vida altamente ativo, cheio de perseguições dinâmicas e caças estratégicas. Um local famoso, a Formação Cloverly em Montana, revelou evidências convincentes do comportamento do Deinonycho. Aqui, paleontólogos encontraram os restos de múltiplos indivíduos de Deinonycho, ao lado dos ossos do herbívoro muito maior, Tenontosauro. Essa descoberta sugeriu fortemente que o Deinonycho não caçava sozinho. Ele caçava em bandos coordenados. Imagine vários predadores ágeis atacando simultaneamente, cada raptor atacando com golpes cirúrgicos de suas garras em foice, visando áreas vitais para rapidamente sobrecarregar a presa maior. É um estilo de caça que lembra os lobos de hoje. Inteligente, cooperativo e brutalmente eficaz.
Estudos biomecânicos das garras do Deinonychus reforçam essa teoria. Sua estrutura não foi feita apenas para dar golpes aleatórios na presa. Em vez disso, ela funcionava como a garra de uma águia, perfurando profundamente e segurando as vítimas firmemente no lugar, imobilizando-as para que o raptor pudesse desferir mordidas e cortes precisos para acabar com a luta. Na verdade, alguns cientistas sugerem que o Deinonychus pode ter usado seus pés para literalmente ficar em cima de sua presa, contendo-a firmemente enquanto se alimentava. Uma imagem assustadora que sublinha o quão eficiente esse dinossauro era em matar. A importância do Deinonychus se estende para além de sua técnica de caça. Este dinossauro alterou fundamentalmente nossa visão da própria evolução dos dinossauros. Ele revelou semelhanças impressionantes entre raptores e pássaros, preparando o terreno para a ideia agora amplamente aceita de que os pássaros são dinossauros vivos, descendentes diretos de predadores como o Deinonychus. Os dromeossaurídeos reinaram por dezenas de milhões de anos, adaptando suas estratégias de caça e formas de garras para se adequar a diferentes ecossistemas e presas. Mas como muitas linhagens de dinossauros, seu reinado terminou abruptamente cerca de 66 milhões de anos atrás, quando o impacto de um asteroide maciço remodelou a vida na Terra para sempre. Se você curtiu essa viagem no tempo e aterrorizante, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias que a ciência nos revela. E qual dessas garras em foice você acha que seria a mais letal em uma luta? Deixe sua opinião nos comentários.